Jogador pede para deixar Aldo Rail e pode voltar ao Corinthians. Saída do zagueiro no começo do ano não agradou a fiel torcida, mas muitos avaliam que seria um grande reforço para a defesa. Confira. O Corinthians venceu e convenceu em campo. O Corinthians aplicou uma goleada no Atlético Paranaense por 5-2, na Neoquímica Arena, na última quinta-feira, 17, em partida válida pelo Brasileirão Betano. Com isso, a equipe deixou a zona de rebaixamento e chega cheia de moral para decidir uma vaga para a final da Copa Betano do Brasil diante do Flamengo. A vitória do Timão ainda foi importante pelo primeiro gol marcado por Memphis Depay. O jogador que chegou com grandes expectativas ao clube ainda não havia marcado e desabafou após o primeiro gol. Diante do resultado importante, tanto na briga contra o rebaixamento quanto para garantir uma vaga na final da Copa do Brasil, Ramon Dias destacou o poder de reação da equipe, que viu o adversário empatar a partida, mas buscou o resultado. Vitória expressiva no Brasileiro dá um gás a mais na Copa. O treinador destacou o poder mental e concentração da equipe, que pode ser determinante para o confronto decisivo do próximo domingo. Abre aspas. Fizemos entender que o adversário também joga, que temos que estar atentos e concentrados os 90 minutos porque há muito jogo. O treinador ainda fez questão de destacar o poder da equipe. Ramon elogiou a atuação de Depay, que foi determinante em campo. Abre aspas, é um jogador importante, tem hierarquia e qualidade. Creio que será um gol que se verá no mundo todo pela qualidade e o personagem que é. Quero agradecer a ele e ao grupo, porque no momento difícil vimos o caráter que tem o Corinthians. O treinador ainda destacou o poder de recuperação da equipe. Abre aspas. Temos que felicitar o Atlético porque nos atacou e nos provocou 2 gols, e isso serve que não pode relaxar em qualquer momento. Necessitamos os 3 pontos. Vimos as pessoas felizes e os jogadores. Temos que continuar com essa mentalidade, mas estamos muito contentes. Memphis Depay desabafa no Corinthians após um gol. Precisamos melhorar. O craque holandês fez um golaço de falta e fez todos se empolgarem e aumentarem a expectativa sobre ele. E para mim, marcar meu primeiro gol, e em casa, significa tudo para mim, do jeito que me receberam desde o início. Então acho que é, para mim, um momento muito bonito e tentei ajudar os fãs, o clube e o grupo o máximo possível. Precisamos seguir adiante e precisamos melhorar. Começou. Entrevista expõe mais cobranças no Timão. Memphis ainda ressaltou que internamente já aconteceu uma cobrança pelo fato do time ter cedido o empate ao adversário após abrir 2-0. O craque holandês ainda ressaltou que tem consciência da importância de seu gol, pois além de retomar a vantagem no placar, a Fiel empolou e embalou o time. Abre aspas. Isso significa tudo. Acho que começamos bem o jogo. Sabe, marcamos 2 gols muito rápidos. Do jeito que abrimos mão da vantagem no primeiro tempo, precisamos analisar e falar sobre isso, destacou o camisa 94. Yuri Alberto é denunciado pelo STJD após confusão em Corinthians e Flamengo. Confusão entre as equipes aconteceu já nos minutos finais, e Timão analisa caso para a sequência da Série A. STJD denuncia. Em jogo válido pelo Brasileirão Betano Série A, Corinthians e Flamengo se enfrentaram na Neoquímica, jogo que o Timão venceu pelo placar de 2-1. Entretanto, uma confusão, no apagar das luzes, aconteceu entre os jogadores. Após falta de Yuri Alberto, jogadores de Corinthians e Flamengo iniciaram uma briga dentro das 4 linhas. Após mais de um mês do jogo, o STJD decidiu denunciar os 2 lados da confusão. Pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, Yuri Alberto foi denunciado por agressão, com possibilidade de gancho pesado. Segundo informado pelo GE, o atacante foi enquadrado no artigo 254, a do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJ. Qual será a punição de Yuri Alberto? Segundo definido no artigo 254-A, o jogador pode pegar uma pena de 4 a 12 jogos, desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Além do atacante, Kaká também foi denunciado. No caso do zagueiro, o enquadro é no artigo 250, com foco em praticar ato desleal ou hostil. A pena é menor, entre 1 a 3 confrontos. Ainda pelo lado do Timão, Ramon Dias foi denunciado no artigo 258, com conduta contrária à disciplina ou ética do esporte. O atual treinador do Corinthians pode pegar uma pena de 1 a 6 jogos. A data para julgamento. Antes de mais nada, as punições devem ser pagas no Campeonato Brasileiro. No segundo jogo da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo, Yuri Alberto e Kaká podem entrar em campo. O julgamento acontece na sexta-feira, 18, às 10 horas, horário de Brasília, na sede do tribunal no centro do Rio de Janeiro,
Conforme divulgado pelo GE, o Corinthians informa ao Flamengo que irá pagar R$ 500 mil para contar com Hugo Souza. Negociações para contar com o goleiro em definitivo, antes da Copa do Brasil, não avançaram entre os clubes. Polêmica na Copa do Brasil. Pela semifinal da Copa Betano do Brasil, Corinthians e Flamengo acontece no domingo, 20, às 16 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. O jogo conta com polêmicas. A mudança da CBF e o caso Hugo Souza repercutem nos bastidores. Durante os últimos dias, negociações aconteceram entre Corinthians e Flamengo. O Timão mostrou o interesse em contar com o goleiro de forma definitiva, comprar os direitos econômicos do jogador. Em contrapartida, a equipe carioca não aprovou a garantia envolvendo a negociação. Dessa maneira, caso não chegassem a um comum acordo, o Timão teria que pagar a multa para contar com o arqueiro titular. Hugo Souza vai jogar na quarta-feira, 16. Essa novela ganhou um novo episódio. Segundo informação de Pedro Ramiro, o Corinthians vai pagar R$ 500 mil, o valor da multa, para contar com Hugo Souza no segundo jogo da Copa do Brasil. No primeiro confronto, a equipe realizou o pagamento e deve fazer o mesmo. Dessa forma, o valor de 800 mil euros, 4,9 milhões de reais na cotação atual, é outro investimento que a diretoria de Augusto Melo irá fazer. Ainda segundo divulgado pelo jornalista Pedro Ramiro, as negociações, pela permanência do goleiro, devem continuar apenas após o jogo de domingo, 20, que vale uma vaga na final. Lucas Veríssimo de volta ao Corinthians. Lucas Veríssimo divide sentimentos entre os torcedores do Corinthians. Isso porque muitos não perdoaram sua saída no começo desta temporada, em um momento que o Timão precisava muito dele. No entanto, muitos acreditam que uma eventual volta do zagueiro seria algo muito bom para o alvinegro paulista, visto que ele formaria uma dupla de zaga de respeito com André Ramalho em 2025. Após ser revelado que um retorno do defensor poderia acontecer, o empresário do atleta de 29 anos, hoje no Al Rajhi, do Catar, desmentiu uma eventual volta ao Brasil. Porém, uma nova informação deu conta de o zagueiro pediu para sair. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esportes, Veríssimo pediu para a diretoria do Al Rajhi para ser negociado, mesmo tendo contrato até junho de 2027. Conforme a publicação, o defensor tomou tal decisão por alguns motivos particulares, sendo que o principal é o fato de sua família não ter se adaptado ao país que sediou a última Copa do Mundo. O portal revelou ainda que o jogador não descarta uma volta ao Brasil, visto que existe em contrato que o clube facilitaria uma negociação e o Timão seria a preferência do zagueiro no futebol brasileiro. Ainda assim, a prioridade do brasileiro seria um retorno à Europa. Vale salientar que ele se destacou pelo Benfica, de Portugal. Foi bem no Timão. O zagueiro chegou ao alvinegro paulista como reforço em 2023 e foi importante para ajudar o time a não ser rebaixado no Brasileirão Betano. Em 18 partidas, ele marcou um gol e deu 2 assistências. E aí, fiel torcedor, você acha que Lucas Veríssimo é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.